Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à classe Maravilhas de Sião. Eu sou o pastor Max Fernandes. Eu estou incumbido de ministrar uma aula de caráter preparatório para a lição que será ministrada no próximo domingo, dia 7 de dezembro. A lição tem por título Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia e pastor Aline Malafaia. Louvo a Deus também pela vida do nosso superintendente geral do campo da Assembleia de Deus de Campo Grande, evangelista Leonardo Souza. E juntos estaremos então para mais uma lição desse trimestre, o quarto trimestre de 2025, onde nós estamos estudando acerca dos personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. É uma lição especial, onde nós estaremos nos revestindo de caráter preparatório para nos deixarmos ser usados por Deus para abençoar vidas neste domingo próximo, se assim Deus permitir. A lição é a lição de número 10, cujo título é Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Vamos então para o início da nossa lição. O texto áureo diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E eu quero destacar, já no texto áureo, as credenciais do apóstolo Pedro. Percebam que ele primeiro faz questão de enfatizar a palavra servo, e logo em seguida, então, o título de apóstolo. Primeiro, ele é servo, depois, ele é, então, apóstolo. Essas duas palavras, etimologicamente falando, são muito significativas no meio cristão, na cristandade, porque no grego servo é doulos, que quer dizer escravo, isto é, alguém que se entrega à vontade de outro, alguém que é dedicado a outro, alguém que ignora seus próprios interesses em benefício de outros, tá? É o que serve fielmente e lealmente a outro. Essa é a ideia desta palavra servo, que do grego quer dizer doulos. E a palavra apóstolo tem a ver com um mensageiro que foi enviado por alguém com uma ordem. Percebe então que a palavra apóstolo, em um primeiro momento, num sentido mais específico, é aplicado apenas aos 12 apóstolos de Cristo. Agora, num segundo momento, num sentido mais amplo, ela é aplicada também aos homens que foram usados por Deus nos primórdios da igreja para o avanço da evangelização pelo mundo, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Timóteo, o apóstolo Silvano, o apóstolo Barnabé, dentre outros apóstolos. Então, nesse primeiro momento, no texto áureo, nós destacamos as credenciais do apóstolo Pedro. Primeiramente, servo e secundariamente, então, apóstolo de Cristo Jesus. A verdade aplicada vai nos dizer: o Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Percebam que aparece aqui dois termos que estão no português, no que nós chamamos de gerúndio: chamando, transformando. Deus chamou no passado, chama no presente e continuará chamando no futuro. Deus transformou no passado, Deus transforma no presente e Deus continuará transformando no futuro, para que todos nós sejamos então, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, famílias de Deus, concidadãos dos santos, coparticipantes da herança, copartícipes de um mesmo corpo, onde Cristo
é o cabeça. E assim nós seremos, então, testemunhas fiéis até os confins da terra. Os objetivos desta lição, professores, são 3. E esses objetivos servem para que no final da aula todos os alunos estejam aptos a conhecer a origem de Pedro, a reconhecer o poder transformador do Evangelho e ressaltar que Pedro se permitiu ser transformado. Isso é interessante. Pedro se permitiu ser transformado. A gente vai ver essa ideia mais pormenorizadamente um pouco mais à frente. Todos esses objetivos estão intrinsecamente ligados aos tópicos da estrutura da lição. O primeiro objetivo está relacionado ao primeiro tópico. O segundo objetivo está relacionado ao segundo tópico. E o terceiro objetivo está relacionado, então, ao terceiro tópico. E todos esses objetivos estão, ou possuem, melhor dizendo, como base, os textos de referência que se encontram em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15, e capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. A estrutura da nossa lição, então, ela possui 3 tópicos. O primeiro tópico é a origem de Pedro. O segundo tópico, nós veremos, então, de Simão a Pedro. E o terceiro tópico, de pescador a apóstolo. Pois bem, eu sempre ressalto, professores, que nós precisamos utilizar a nossa lição. O nosso recurso instrucional principal é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E o nosso livro de apoio é a revista, irmãos. Faça uso da revista. O nosso comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, que eu tive o prazer de congregar junto, lá na Catedral da Baleia, durante 2 anos. É um pastor extraordinário, um grande escritor, e um pastor também que tem uma experiência de presidir igreja. Nesse sentido, existe muita experiência aqui registrada nesta revista. Não é possível nós ministrarmos uma aula e não fazer uso da lição. É muito bom e é louvável trazer conhecimentos ampliados, mas isso a partir dos textos que estão registrados na lição. Nada mais além disso. É o que nós iremos fazer nesta aula de agora. Eu vou ampliar alguma coisa, mas sempre a partir do nosso texto, da nossa revista, da revista Betel Dominical, tá bom? Combinado desta forma? Então, comece na introdução. Parece que é óbvio, mas é preciso ser dito. Comece com a introdução e termine com a conclusão, ok? Isso dará autenticidade à própria revista, que é sabido de todos, que é o nosso instrumento instrucional, tá bom? É claro que a fonte principal é a palavra de Deus, mas a revista, ela precisa ser utilizada pelo professor, ela precisa ser explorada, ela precisa ser exaurida, ok? E a partir dela, a gente pode, uma vez ou outra, ampliar o conteúdo que já está na revista. Ela é o nosso norte, é a nossa orientação, tá bom? Então vamos para a introdução. A introdução diz assim: nesta lição, veremos como Pedro foi transformado por Jesus ao longo de seu discipulado, como narrado nos evangelhos. Jesus chamou Pedro para que o seguisse, apesar de sua impulsividade e dos momentos de fraqueza. Pedro experimentou uma mudança radical em sua vida por meio do relacionamento com Cristo, inclusive fazendo parte do círculo mais íntimo de discípulos do Senhor. E o nosso ponto de partida, então, é Jesus muda história. Percebam, então, que Pedro será transformado por Jesus. Ora, é claro que quando Jesus o vocaciona,
quando Jesus chama Pedro, Jesus sabia, porque Jesus era onisciente. Jesus tinha algo que nós chamamos de presciência. Cristo sabia que Pedro seria aquele obreiro que iria dar trabalho. Mas, como o próprio Deus nos mostra na sua palavra, quanto mais trabalho nós damos para Deus, mais Deus trabalha em nós. Não é verdade? Então, Pedro foi alguém que, quanto mais dava trabalho para Cristo, mais Cristo trabalhava na personalidade de Pedro. É isso que nós veremos nesta lição. Então, o primeiro tópico começa com a origem de Pedro. Olha o que o nosso pastor comentarista, pastor Valdir Alves de Oliveira, vai dizer então no subtópico 1.1, ressaltando o local de nascimento, o nome e a família desse apóstolo de Cristo Jesus. Pedro, também conhecido como Simão Pedro ou Cefas, era galileu, nascido em Betsaida, uma vila de pescadores às margens do mar da Galileia. Era filho de Jonas e irmão de André. Trabalhava como pescador juntamente com o pai e o irmão. Foi levado a Jesus por André e mais tarde Jesus o chamou de Cefas, do aramaico Kepa ou Kepas, que significa pedra. Pois bem, a grande pergunta é: qual era o nome de fato de Pedro? Pedro, Cefas, Simão, Simeão, Simão Pedro, Barjonas, Barjoão? Como era de fato o nome? Vamos esclarecer isso rapidamente. O nome original desse apóstolo é Simeão. Simeão do hebraico, que quer dizer ouvido, ou Simão, que é uma versão do grego para o hebraico Simeão. Simeão, hebraico, Simão, então, a versão grega. Ora, quando Jesus o vocaciona, e aí nós temos um primeiro momento narrado no Evangelho de João, capítulo 1, quando Jesus o vocaciona, e nesse momento em que João narra no capítulo 1, do verso 40 ao verso 42, Pedro é apresentado pelo seu irmão André, que por sua vez era discípulo de João Batista. Quando Jesus encontra Simão, ele muda o nome de Simão para Cefas, que é a forma aramaica do grego Petros, que em português é Pedro. Então percebam, quem muda o nome de Simão é Jesus, e ele chama Simão de Pedro. É claro que no aramaico é Cefas, e no grego é Petros, no latim Petrus, que quer dizer pedra, mas é um pequeno fragmento de pedra extraído de uma rocha maior. Essa é a ideia. Percebam que no primeiro contato com Cristo, Cristo muda o nome de Simão, Barjonas, ou seja, do hebraico Bar, filho, e Jonas, pai, filho de Jonas, ou filho de João, que é uma variação de Jonas no grego. Nesse sentido, Jesus Cristo já está sinalizando para Pedro que ele passará por uma transformação em seu caráter ou na sua personalidade, de forma que Jesus Cristo está dizendo: ora, Simão é vulnerável, Simão é volúvel, Simão é impetuoso, mas eu vou transformá-lo em um fundamento, em uma rocha, em algo mais firme, em algo mais sólido. Ele vai deixar de ser Simão e vai passar a se chamar Pedra. Percebe? Então Cristo já está sinalizando que haverá uma profunda mudança na personalidade de Pedro. Esclarecida essa questão do nome, vamos então para a cidade de onde ele nasceu. Ele nasceu
em Betsaida. E como eu sempre gosto de utilizar da geografia bíblica, eu preparei aqui um mapa para nós visualizarmos onde fica então Betsaida. Percebam na sua tela que nós temos aqui no lado esquerdo um mapa da Terra Santa, mas com a configuração do Antigo Testamento, o assentamento das 12 tribos. E no lado direito nós temos o mesmo território, a Terra Santa, mas que será configurada para o período do Novo Testamento, onde nós temos uma província romana nessa região chamada região do Levante, que é a Síria Mediterrânea, que terá o nome de Judéia, a província da Judéia. Percebam então que nós temos na parte superior o Mar da Galileia, que também é chamado de Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré ou Mar de Quinerete. Mais ao sul nós temos o Mar Morto, que também é chamado na Bíblia de Mar Salgado, Mar de Sal, Mar do Oriente, Mar Oriental, Mar de Arabá, e Flávio Joséfo vai chamar esse mar de Mar de Asfaltite, ok? Entre o Mar da Galileia ao norte e o Mar Morto ao sul, nós temos o curso inferior do que se chama Rio Jordão. Ele nasce no pé do Hermon e ele desemboca então no Mar Morto, passando pelo Mar da Galileia. O lado ocidental do Rio Jordão é chamado de Canaã, é onde a terra da promessa é delimitada, do rio ao mar, do Rio Jordão ao Grande Mar, ao Mar Mediterrâneo, ao Mar Ocidental, ao Mar do Ocidente ou ao Mar dos Filisteus, como a Bíblia chama, é a delimitação de Canaã, a terra da promessa, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a boa e larga terra. Ezequiel chama de coroa de todas as terras, e nós temos também Zacarias, que vai chamar de Terra Santa. Pois bem, e o lado oriental do Rio Jordão é o que nós chamamos de Transjordânia. Hoje é um país chamado Jordânia, mas nessa época era chamada de Transjordânia. A Bíblia chama da além do Jordão, ok? Agora acompanha comigo como fica a configuração na época de Jesus. E aí você faça uma comparação com o mapa da época do Antigo Testamento que está ao lado, onde nós temos o assentamento das 12 tribos. Então, lá no lado transjordânico, ao norte, nós temos a tetrarquia de Herodes Filipe, chamada de Traconides, cuja capital era a Cesareia de Filipe. Mais abaixo nós temos a Decápolis. Deca é 10 em grego e polis é cidade. Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Nós temos ali, junto ao curso inferior do Vale do Jordão, a Pérea. Mais abaixo nós temos o deserto arábico, onde nós temos os assentamentos aí na época de Cristo, nabateus. Na época do Antigo Testamento, os moabitas e os edomitas, e mais ao sul, os midianitas, ok? Então nós configuramos o lado transjordânico. Agora nós vamos para o lado de Canaã. Do sul para o norte, nós temos a Idumeia, terra natal de Herodes o Grande, ele era idumeu. A Idumeia é a formação dos edomitas com os nabateus. Nabateus e edomitas. Então nós temos esse novo povo chamado Idumeu, de onde surgiu Herodes o Grande. Mais acima nós temos a Judéia, colada ali ao lado ocidental do Mar Morto. Ao centro nós temos Samaria, região de Samaria, e ao norte, próximo ali ao Mar da Galileia, nós temos a região da Galileia. E no litoral norte, nós temos então a região Ciro-Fenícia,
onde a Bíblia chama de cercanias de Tiro e Sidom. Percebam então que Jesus nasce em Belém, na região da Judéia, que na época de Jesus estava dentro da província romana chamada Judéia. Então o todo era Judéia, e nesse todo nós tínhamos uma região chamada Judéia, região da Judéia e província da Judéia. Percebe? Então Jesus nasce em Belém, cresce em Nazaré, lá na Galileia, e em fase adulta mora em Cafarnaum. É a base do ministério de Cristo. Enquanto Cristo esteve na terra, Cafarnaum foi o centro do seu ministério. E onde fica Betsaida? Do outro lado do Jordão. Olha lá, no nordeste do mar da Galileia, Betsaida, que em hebraico quer dizer Beit, casa, e Saida, do pescador, ou de pesca, casa de pesca. Betsaida, terra natal do apóstolo Pedro, terra natal do apóstolo André, seu irmão, e terra natal também de Filipe. Amém? Nesse sentido, então nós temos ali, no nordeste do mar da Galileia, Betsaida, uma cidade marítima, vamos dizer assim. É claro que o mar da Galileia não é um mar, na verdade é um lago, porque é uma porção de água cercada de terra por todos os lados, mas dadas as suas dimensões, 24 quilômetros por 12 quilômetros, então nós temos aí a peculiaridade de um mar, tá bom? Mas, na verdade, é um lago. Então nós já temos aí, tá? Betsaida fica na região da tetrarquia de Herodes Filipe. É a segunda cidade mais importante da Traconides. A primeira é a Cesareia de Filipe e a segunda, então, é Betsaida. É daí, então, que sai o apóstolo Pedro e quando ele é vocacionado, larga as redes e começa a seguir a Cristo, então ele se muda para Cafarnaum. Amém? Então é isso que a gente precisa saber num primeiro momento. No tópico 1.2, nós vamos encontrar o seguinte: os convertidos fortalecem os irmãos. E aí nós temos aqui um texto que vai nos apoiar em Lucas capítulo 22, que diz assim: Jesus disse a Pedro: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ora, Pedro já estava seguindo o mestre. Pedro já era discípulo do mestre. Que palavra dura, né? Quando tu te converteres, ele já estava seguindo, ele já fazia parte da rotina do mestre, ele já se despontava como um proeminente discípulo, ele já tinha um potencial para ser um apóstolo, mas Cristo diz para ele: olha, é necessário que tu te convertas, e quando isso acontecer, confirma aos teus irmãos. A conversão a Cristo deve provocar mudanças, irmãos, na vida do convertido. Pedro andava com Jesus, viu maravilhas e milagres, mas ainda faltava alguma coisa. Ao longo da caminhada com o mestre, porém, a mudança foi ocorrendo paulatinamente e Pedro se transformou de um discípulo impetuoso, ou seja, de alguém que age por impulso, de alguém que age sem pensar, por alguém que age de maneira inconsequente, a um apóstolo cheio da unção e de poder de Deus. Amém? Então vamos ver como se dá esse processo de conversão a Cristo. Eu achei interessante trazer esse processo de conversão, já que o próprio Jesus vai dizer para Pedro que já era discípulo, hein? O detalhe é esse, já era discípulo. E ele vai dizer: quando tu te converteres. Ou seja, o processo de salvação na vida do crente se dá sobre três aspectos. Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. E terceiro, santificação. Para você não se confundir com a ordem, é só observar a ordem alfabética das palavras. Primeiro é justificação. É o posicionamento diante da justiça de Deus. Depois, então, a regeneração, que é o novo nascimento
a partir da obra do Espírito Santo na vida do penitente. E a terceira é a santificação, que tem dois agentes, a palavra de Deus de fora para dentro e o Espírito Santo de Deus de dentro para fora, ok? A justificação e a regeneração é instantânea a partir da experiência genuína de uma conversão de verdade, ok? E a santificação, ela tem dois momentos, ela é posicional e ela é progressiva. Posicional, porque em Cristo nós não somos mais pecadores, nós somos santificados. E progressiva, porque é um processo de gradação, onde quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos santificados, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, até a estatura de varão perfeito, ok? Então tudo começa onde? Veja esse infográfico, esse fluxograma. Tudo começa com a exposição da graça. O que é graça? É favor imerecido. Essa graça vai ter uma consequência. Qual é a consequência da graça? A paz. Por isso o apóstolo Paulo dizia graça e, consequentemente, paz. O que é graça? É o favor imerecido de Deus para conosco. E o que é paz? É a reconciliação com Deus por meio do sangue de Cristo Jesus. Por meio de Cristo temos paz com Deus. Então, graça é a causa, paz com Deus é a consequência. Tudo começa com a exposição da graça. O penitente, então, uma vez exposto à graça, tem o seu arbítrio, outrora cativo pelo pecado de Adão, agora liberto para as coisas espirituais. Então ele, consciente da sua posição de pecador, decide dizer sim para o sacrifício de Cristo, ou podendo dizer sim, dizer não. Ao dizer não, ele então permanece em condenação, conforme o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, que nós fomos, primeiro, mortos. Nós estávamos mortos. Segundo, nós estávamos escravizados. Por quem? Pela carne, pelo diabo e escravizados pelo mundo. E terceiro, além de mortos e escravizados, nós estávamos condenados à ira de Deus. Então, quando o penitente, uma vez exposto à graça e habilitado o seu arbítrio novamente para as coisas espirituais, decide dizer não, ele permanece no seu estado de condenação. Agora, quando ele, podendo dizer não, decide dizer sim, então nós temos um processo chamado processo de conversão, que é o arrependimento mais fé, onde o penitente dá as costas para o pecado em arrependimento e se volta para Deus em fé. Daí nós temos então os estágios ou os três aspectos importantíssimos desse processo salvífico: a justificação, a regeneração e a santificação. Por fim, então, a glorificação. Todo esse processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O tópico 1.3, o comentarista vai nos trazer essa experiência de Pedro ao negar Jesus, mas ele faz questão de ressaltar que Pedro negou, mas se arrependeu. Então percebam aqui a imparcialidade da Bíblia, onde a Bíblia faz questão de mostrar os feitos e os defeitos de seus personagens. Por quê? Porque Deus não está interessado em pessoas perfeitas, mas pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e que se desviam do mal. Pedro negou a Jesus, mas se arrependeu. Pedro disse que, ainda que fosse necessário morrer com Jesus, não o negaria. Isso está em Marcos capítulo 14. O mestre, porém, vai dizer: ora,
antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E o que de fato ocorreu. Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui, porque eu vejo muita gente dizer que esse galo aqui, na verdade, era um sistema de troca de trombetas para que ocorresse, então, a passagem de serviço da guarda pretoriana. Ok. Meus irmãos, a gente precisa interpretar a Bíblia de forma correta. Nós não podemos literalizar o que é alegórico e nem alegorizar o que é literal. Ora, nessa passagem, eu prefiro e estou inclinado, a maioria dos estudiosos da Bíblia, que interpretam este galo como sendo de fato um galo. Se a Bíblia está dizendo que é um galo, então é um galo. Se fosse trombeta, a Bíblia diria trombetas. Amém? Então, priorizemos a interpretação literal da Bíblia. Tá? O método histórico-gramatical tem primazia sobre o método alegórico. Ok? Então, dentro do contexto e da cultura judaica, sobretudo cristã, eu tenho condições de afirmar que de fato era um galo. Tá bom? Então, era só um comentário para que a gente pudesse elucidar aí essa questão do galo que cantou antes que o Pedro negasse 3 vezes. Mais tarde, Pedro teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus ressuscitado e ser restaurado. Jesus lhe perguntou 3 vezes, isso está em João 21, Simão, amas-me? Tudo leva a crer que para cada uma das 3 negativas de Pedro, ele teve 3 oportunidades de afirmar seu amor pelo Mestre. Eu gostaria que você entendesse essa passagem com mais clareza. E a gente consegue entender essa passagem apenas recorrendo ao texto original. Eu trouxe aqui para vocês o texto, então, de João capítulo 21. Perceba o que João vai escrever em seu evangelho. João 21, versículo 15, 16 e 17, diz assim: Disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus completa, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Pedro. Jesus então completa, apacenta minhas ovelhas. Na verdade, a primeira vez ele diz, apacenta os meus cordeiros. E a segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. E agora no versículo 17, disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez, amas-me? E disse-lhe o Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse, apacenta as minhas ovelhas. Percebam que o texto em português, ele deixou de captar a essência que traz o sentido original. Daí a importância, professores, de nós nos aprofundarmos um pouco mais no conhecimento das línguas originais, do grego e do hebraico, para que possamos então fazer de forma correta a técnica da hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, chamada exegese, ou seja, extrair do texto o sentido mais próximo do original, ou seja, o sentido mais próximo do que o autor quis passar na época que escreveu o texto da Bíblia. Então, nesse sentido, eu trouxe para vocês o texto original. E a grande pergunta é, por que Simão Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou a 3ª vez, amas-me? Preste atenção nisso. O texto original diz assim, legei tu Simão Petro, roiesus Simão Ioanna, agapas-me, legei autol nai Kyrie, su oidais ot filose. Então percebam, vermelho com vermelho, azul com azul, Cristo pergunta, Petros, Pedro, agapas-me, amas-me?
Jesus usa o verbo agapau, que no português é o agape, o amor ágape, ou seja, o amor incondicional, inabalável e sacrificial. E olha só o que Pedro responde: Kyrios, Senhor, philos. Cristo pergunta o ágape. E Pedro responde o filéu, ou seja, o amor fraternal, o amor entre irmãos. É um nível mais abaixo do amor de Deus. No português, se fosse traduzir ao pé da letra, seria: Jesus perguntou, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro respondeu, Senhor, eu gosto do Senhor. A segunda vez, Jesus pergunta, Petros, agapas-me? Ele então responde novamente, não com o verbo agapau, mas com o verbo filéu. Senhor, philos, ou seja, eu gosto do Senhor. Pedro já tinha negado Jesus. Pedro já foi impulsivo. Olha só a característica de Pedro nessa altura. Pedro novo. O Pedro novo disse assim, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para ser preso. Eu nunca te negarei. Esse é o Pedro novo, o impulsivo, o que age pela emoção, pelo calor, pelo afã do momento. Esse aqui, em João 21, é o Pedro velho, é o Pedro experiente, é o Pedro transformado, é o Pedro que conhece as suas limitações, é o Pedro que sabe que é totalmente dependente de Deus para tudo e qualquer coisa que ele necessite. Então, olha o que ele responde, Senhor, eu te amo, mas no nível mais abaixo do que o Senhor está exigindo. Aí, Jesus pergunta Tríton, a terceira vez. Olha o que Jesus pergunta. Simão, ou seja, Simão, Ioana, filho de Jonas, philes-me. Jesus não usa a terceira vez o agapau. Jesus usa o filéu. Isso está no original, irmão. Isso se perdeu na tradução do português. No português está, Senhor, tu me amas, Senhor, tu me amas, Senhor, tu me amas. Mas no original é, Pedro, agapes-me. Segunda vez, Pedro, agapes-me. Terceira vez, então significa, Pedro, que você philes-me. Ou seja, você gosta de mim, você não me ama. Você apenas gosta de mim. Aí Pedro se entristeceu, porque Jesus abaixou o nível do amor que Jesus estava exigindo de Pedro. Mas aí a resposta de Pedro foi, Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que o meu nível de amor é esse. Eu não posso passar disso. Eu dependo do Senhor. Eu sou fraco, eu sou pó, eu sou frágil, eu sou cinza. Eu dependo de ti. Olha como é que esse Pedro já está diferente no final, quando Jesus já ressurreto aparece para ele na praia da Galileia. Percebe? Aí sabe o que Jesus Cristo diz? Pedro, tu estás pronto. Troca as redes pelo cajado. Apacenta as minhas ovelhas. Oh glória, que possamos nesta hora estar prontos para de uma vez por todas largar as redes do mundo e de fato assumir o cajado ministerial e cumprir o ide de Jesus, custe o que custar, doe o que doer, mas cumprindo de fato o ministério que Deus nos confiou. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava pronto. É esse Pedro que foi transformado. Por isso, eu destaco aqui a primeira palavra-chave. Vamos carimbar? Tá aí. Restauração. Pedro foi restaurado, finalmente. Ele foi curado, restaurado.
Ele não é mais o Pedro que negou a Jesus, mas ele é o Pedro que sabe das suas limitações, das suas fragilidades e da sua total dependência de Deus para o exercício do ministério pastoral. Pedro foi restaurado. A palavra-chave é restauração. Vamos continuar então o tópico de número 2, de Simão a Pedro. Aqui eu destaco algo importante. Uma coisa é falar de Simão, outra coisa é falar de Pedro. Então vamos lá. Sendo aperfeiçoado, Pedro passou por algumas fases da vida. Aos olhos humanos, talvez não fosse possível mudar seu jeito impetuoso de ser, como quando cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Muitos discípulos de Jesus o abandonaram, mas Pedro, que estava sendo aperfeiçoado, disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Percebam que agora, no tópico 2, ele vai restaurar, o comentarista vai ressaltar a restauração de Pedro, ok? Então, ele vai ressaltar dois momentos importantes de fala de Pedro. O primeiro é quando Cristo vai dar um ensinamento muito duro a respeito da sua carne e do seu sangue. Muitos discípulos vão se escandalizar e vão deixar de seguir a Jesus. Jesus então vai virar para os discípulos 12 e vai dizer: e vocês, também não vão embora? Então Pedro se destaca de todos os discípulos e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Percebe então que Pedro já está sendo transformado. Pedro já está sendo restaurado durante o exercício ministerial de Cristo. Ele está sendo aperfeiçoado. Sobre isso, sobre esse trabalho que nós damos para Deus e que ao mesmo tempo Deus trabalha em nós, nós temos aqui, eu quero destacar 2 textos. O primeiro em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E também 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, a parte A, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, percebam que nós fomos eleitos por Deus. Ora, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, essa eleição se dá de acordo com a presciência de Deus, que é um subproduto da onisciência divina. Nesse sentido, percebam que em Cristo nós somos transformados, ok? Em Cristo nós somos transformados. Como? Acompanhe comigo, Romanos capítulo 8, 28 a 30. A Bíblia diz que nós fomos predestinados a sermos imagem de Deus. Só existem 3 lugares na Bíblia que aparece explicitamente a palavra predestinação, usada pelo apóstolo Paulo. Explicitamente, só 3 passagens na Bíblia: Romanos 8, Efésios 1, 5 e Efésios 1, 11. Romanos 8, 29 vai dizer que nós fomos predestinados para sermos imagem de Cristo. Efésios 1, 5 vai dizer que nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus por adoção. Em Efésios 1, 11 vai dizer que nós fomos predestinados para sermos herança do Senhor. A palavra predestinação no grego é proorizo, que quer dizer um pré-horizonte, a marca que limita a visão. Perceba que Paulo vai usar esta palavra predestinação para 2 igrejas, Romanos e Efésios. Não são cartas individuais. A predestinação bíblica não é aplicada individualmente, a partir de uma causalidade divina, uma fatalidade divina, a partir de uma escolha aleatória e arbitrária de Deus para definir indivíduos que nascerão para serem salvos e indivíduos que nascerão já condenados. Não. A predestinação bíblica não se aplica ao indivíduo, mas à igreja,
Por isso, Romanos e Efésios vai dizer: fomos predestinados, posicionados em Cristo como igreja, para sermos imagem de Deus de novo, a imagem que foi perdida no Éden. Fomos predestinados para sermos filhos de Deus por adoção, por isso somos co-herdeiros de Cristo. E fomos predestinados para sermos herança no Senhor. Essa herança tem um penhor, essa herança tem um selo, é o Espírito Santo de Deus em nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai dizer que essa transformação ocorre de glória em glória. Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará. E Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso quer dizer que nós somos consagrados a Deus. E ele continua: e não vos conformeis com este mundo. Isto quer dizer que nós somos separados por Deus e para Deus. E ele continua: mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso quer dizer que nós somos consagrados, separados e transformados para a obra de Deus. É nesse momento que eu destaco então a segunda palavra-chave, que é a palavra transformação. Enquanto nós damos trabalho para Deus, Deus trabalha em nossas vidas, nos transformando à imagem de Deus, a filhos de Deus por adoção, a herança do Senhor, de glória em glória, aperfeiçoando em nós a boa obra iniciada por Deus e nos consagrando e nos separando do mundo para uso exclusivo do Senhor. Nós fomos e somos transformados por Deus. O tópico 2.2 diz: a revelação vinda do Pai. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16, quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Alguns responderam: João Batista, Elias e outros Jeremias. Daí então, Jesus redireciona esta pergunta para os discípulos. Então faz a enquete, consultando o Ibope sobre si aos discípulos, e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro se destaca dos demais e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo ficou tão maravilhado com essa resposta que ele vai revelar o que Paulo disse que estava oculto no outro século à igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece é nesse contexto de Mateus 16. Então Cristo vai dizer: Petros, Bar-Jonas, Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Petros, um pequeno fragmento de pedra extraído de uma rocha maior. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, deixa eu esclarecer algo aqui, porque alguns, principalmente os católicos, dizem que a pedra é Pedro. Outros dizem que a pedra é o colégio apostólico representado por Pedro. Outros dizem que a pedra é a declaração pública de fé do próprio Pedro. Então seria a frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nós, e a maioria da cristandade, esposa a posição de que a pedra é Cristo. Cristo é a pedra. E portuguesmente falando, o termo anafórico que ele usa, que é o pronome demonstrativo, é esta. E esta é utilizado para quem está falando.
esta pedra significa que a pedra está próxima de quem fala e não próxima de quem ouve. Não é essa pedra, mas é esta pedra. É isso que diz o texto. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Petros, tu és um pequeno fragmento de pedra extraído de uma rocha maior. É sobre esta rocha maior, que sou eu, é que a igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. E assim, o evangelho da graça nasce. Jesus Cristo volta ao Pai e Pedro agora é apóstolo, pregando uma mensagem genuína e evangelística no dia de Pentecostes, relatando a história de Jesus. Pedro estava cheio da graça de Deus e sua mensagem foi tão poderosa e impactante que quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquela ocasião. Deixa eu trazer algo para os irmãos esclarecedor acerca das festas judaicas. Olha para esse quadro aí e perceba que em Levíticos capítulo 23 nós temos 7 festas judaicas instituídas por Deus para o seu povo. Nós temos a primeira festa, que é a Pessá, que é a festa da Páscoa, a segunda, que é a Pães Asmos, a terceira, que é a festa das primícias, todas ocorrendo no primeiro mês do calendário religioso, que é o mês de Abib. A quarta festa, que marca o equilíbrio, o centro das 7 festas, no mês de Sivan, é a Shavuot, a festa de Pentecostes. Pentecostes do grego 50, ou seja, 50 dias após as primícias. E aí nós temos então na sequência, no 7º mês, no mês de Tisri, a festa das trombetas, a festa de Yom Kippur, que é a expiação, e a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Perceba então que a festa de Pentecostes, ela ocorreu 50 dias após a morte e ressurreição de Cristo. Cristo morre num dia de Páscoa, ele é sepultado num dia de Pães Asmos e ele ressuscita num dia de primícias, como sendo o primeiro dos que dormem, o primogênito dentre os mortos, as primícias dos que dormem. E aí nós temos então 50 dias após a ressurreição de Cristo, o cumprimento de Joel capítulo 2 em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, o revestimento de poder, a efusão do Espírito de que profetizou Joel, por ocasião da restauração do templo de Zorobabel. Nesse sentido, então nós temos aí a festa dos Pentecostes, e foi nessa festa que a igreja foi inaugurada sob a liderança de Pedro, alguém que foi restaurado e transformado por Deus para pastorear os cordeiros do Senhor, as ovelhas do Senhor. Amém? A sequência desse evento marca o início do que nós chamamos de oração. Tudo começa com oração. Atos capítulo 1, versículo 14, estavam todos unânimes em orações e súplicas. Atos 2, de 1 a 4, acontece o revestimento de poder. Atos 2, 14, Pedro agora ousadamente prega a palavra de Deus. Atos 2, 41, 3.000 novos crentes são agregados à seara do Senhor. Atos 4, 4, 5.000 novos crentes na segunda pregação de Pedro. A primeira pregação, 3.000 crentes. A segunda pregação, 5.000 crentes. Em Atos 6, versículo 3, 5.000 novos crentes. Ou seja, em Atos 6, versículo 3, perdão, aqui está errado. Em Atos 6, versículo 3, nós temos aí a instituição dos primeiros diáconos, os 7 diáconos da igreja primitiva. Deixa eu esclarecer algo sobre a ousadia de Pedro para pregar. Alguns acham que Pedro era analfabeto. Isso é uma ideia equivocada da palavra de Deus, uma vez que o próprio grego vai explicitar isso melhor, ok? Nós temos aí, em Atos capítulo 4, versículo 13, que
que eles ficaram maravilhados ao ver Pedro falando. E eles então interrogam, não é este Pedro sem letra e indouto? Na versão Almeida Corrigida Fiel. Na versão Nova Almeida Atualizada diz, iletrados e incultos. Na versão NVI, Nova Versão Internacional, diz, homens comuns e sem instrução. Ora, no grego nós temos o primeiro termo, agramatos, que significa sem uma educação formal rabínica. E o segundo termo grego, idiotes, que significa sem uma especialização ou experiência em artes. Então perceba que esse termo, homens sem letras e indoutos, ou homens iletrados e incultos, é na verdade uma insinuação de que Pedro não tinha uma formação rabínica. Na época era academia. Pedro não tinha uma experiência, uma especialização em alguma arte. Mas não significa que ele era analfabeto. Então a gente precisa desmistificar essa questão aí. Pedro não era analfabeto. Ele apenas não tinha uma formação acadêmica da época, que era uma escola rabínica. Porque ele era pescador. Tá bom? Tópico 3. Já finalizando, irmãos, nós temos agora de pescador a apóstolo. Nós estudamos de Simão a Pedro a transformação. E agora de pescador a apóstolo, nós estudaremos então o aperfeiçoamento do ministério de Pedro. Pedro anda sobre as águas. Aqui o comentarista, percebam que no segundo tópico, o comentarista ressalta duas falas importantes durante a escola de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E agora, no terceiro tópico, ele vai ressaltar as experiências de milagres vivenciadas por Pedro nessa escola de Cristo, enquanto discípulo. Então perceba que ele vai abordar agora no tópico 3.1 a experiência que Pedro tem ao andar sobre as águas. Percebam que os discípulos tinham 4 razões para dizer não, uma vez que Jesus Cristo disse, entrem no barco e vão para o outro lado. Primeiro, o vento era contrário. Segundo, já estava tarde. Terceiro, só tinha um barco. E quarto, Jesus não estava com eles. Eles já tinham tido uma experiência de tempestade com Jesus no barco. E ficaram desesperados porque Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Agora imagina, já tarde, vento contrário, sem Cristo e com um barco. Como Jesus ia encontrar eles? Mas ainda assim, contudo dizendo não, eles obedeceram a Cristo. E qual foi o resultado? Pedro teve a experiência de andar sobre as águas como Cristo andou. E logo que Jesus se identificou, porque eles acharam que Jesus era um fantasma, na madrugada, Pedro quis ir ao seu encontro por sobre as águas. Perceba então que Pedro é o único dos discípulos que tem essa experiência de andar sobre as águas, embora tenha fraquejado, embora tenha deixado de olhar para Cristo para olhar para o vento, para olhar para a tempestade, e então começar a afundar. Mas ainda assim, ele clama a Jesus, e Jesus então segura a sua mão, e ele volta à superfície novamente, e entra no barco. A tempestade é acalmada, e eles chegam do outro lado. Essa experiência é marcante na vida de Pedro. Pedro é o único discípulo
que tem essa experiência. Quando nós decidimos obedecer a Cristo, nós estamos prontos para vivenciar milagres extraordinários de Deus. No tópico 3.2, o comentarista vai trazer a experiência do livramento milagroso da prisão. O rei Herodes Agripa I era perseguidor dos seguidores de Cristo. Então percebam que Herodes Agripa I foi o responsável pelo martírio do primeiro discípulo morto, que foi Tiago, irmão de João. Isso está em Atos capítulo 12. Quando Estevão morre, Estevão era um judeu da diáspora. Ele não era um judeu da terra. Tiago é judeu da terra. Então Tiago foi o primeiro mártir judeu, de fato. E Estevão foi o primeiro mártir da diáspora. Perfeito isso? A segunda coisa que eu preciso esclarecer para os irmãos é quem é Herodes Agripa. Percebam que existem muitos Herodes na Bíblia. Então nós temos, tudo começa com Herodes o Grande, que era Idumeu. E ele é empossado por Tibério, o segundo imperador, sobrinho de Augusto, o primeiro, que era Otávio. Ele é empossado como rei da Judéia. Ele morre e seus filhos assumem. Herodes Arquelau, que depois foi deposto, porque era um péssimo administrador, e Pôncio Pilatos entrou no seu lugar. Herodes Antipas, da Galileia. Herodes Filipe, da tetrarquia lá, da Traconides, onde tem a cidade de Betsaida e Cesareia de Filipe. E existe um filho que não recebe terra alguma. O nome dele é Aristóbulo. Esse Aristóbulo vai ter um filho. O nome desse filho, Herodes Agripa I. Então, Herodes Agripa I é neto de Herodes o Grande, mas filho de Aristóbulo. E Herodes Agripa I vai ter um filho, o Herodes Agripa II, que aparece na Bíblia também. Mais à frente, em Atos dos Apóstolos, é o que vai dar audiência ao apóstolo Paulo, que vai apelar para César. Festo, Félix e Herodes Agripa II, o filho de Herodes Agripa I, filho de Aristóbulo, neto de Herodes o Grande. Perfeito, irmãos? Esse Herodes Agripa I morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. A igreja logo passou a orar de maneira incessante pela vida do apóstolo. Perceba, então, que o papel da igreja aparece aqui. A igreja exercendo uma intercessão sobre a sua liderança. Esse é o papel fundamental da igreja. Exercer o ministério de intercessão para com seus líderes. Com isso, na noite anterior a ele ser entregue ao povo, preso a 2 correntes, um anjo lhe tocou e disse: levanta-se depressa. Naquele momento as correntes caíram, ele colocou as sandálias e a capa, e o anjo o conduziu para fora das prisões. Então perceba que Pedro está vivenciando milagres extraordinários no fim do seu processo de discipulado. Ele já está quase pronto para se tornar um apóstolo de Cristo. Nesse sentido, a igreja, então, é capaz de exercer um ministério extraordinário de intercessão em relação aos seus pastores, aos seus ministros, aos seus líderes. É isso que deve ser ressaltado nessa parte. E no tópico 3.3, Pedro é revestido com o poder do Espírito Santo. Houve um grande temor em toda a igreja e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Como disse Jesus,
quem cresce faria obras maiores do que as que ele próprio fez. Nesse sentido, todos nós precisamos ser revestidos de poder para então de fato exercer um ministério com ousadia e manifestação da graça de Deus. Nesse sentido, a Bíblia nos traz pelo menos 3 relações de dons espirituais. Eu gostaria de ressaltar aqui a primeira lista, 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10, a segunda, Romanos capítulo 12, de 6 a 8, e a terceira lista, Efésios capítulo 4, versículo 11. A primeira lista nós temos os dons espirituais, a segunda os dons de serviço, a terceira os dons ministeriais. Na primeira lista, o Espírito Santo é que concede os dons. Na segunda lista, o próprio Deus é que concede os dons. Na terceira lista, o próprio Cristo é que concede os dons. Na primeira lista nós temos 9 dons, na segunda lista nós temos 7 dons e na terceira lista nós temos 5 dons. Na primeira lista nós temos dons que falam, dons que dizem algo, profecia, variedade de línguas, interpretação de língua. Nós temos dons que realizam algo, dom de fé, dons de cura e operações de maravilha. E nós temos dons que revelam algo, palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. Na segunda lista, nós temos os dons ministeriais, os dons de serviço, profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir e exercer misericórdia. E na terceira lista, os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Hoje, o que nós temos são ministérios. Ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, ministério pastoral e ministério de ensino. Nesse sentido, todos nós somos usados por Deus a partir do dom que nós buscamos com zelo. Isso é o revestimento de poder a fim de potencializar a obra de Deus em nossa vida, através de nós e por meio de nós. Busquemos com excelência os dons do Espírito Santo para de fato fazermos a obra de Deus. Daí então nós temos a nossa terceira palavra-chave, aperfeiçoamento. Então nós temos restauração, transformação e aperfeiçoamento. Chegamos ao final da nossa aula, iniciamos com a introdução e terminamos com a conclusão, quando diz a transformação de Pedro, que passou de um homem comum infalível para um pilar da fé cristã, reflete o poder de Jesus em tornar vidas antes inexpressivas em vidas atuantes em prol do reino de Deus. É assim que Deus faz conosco, meus irmãos. Deus nos restaura, Deus nos transforma e Deus nos aperfeiçoa até o dia da vinda de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe sobremaneira, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor. Amém.